tudo nós entendemos, por causa do estado em que nós estamos ainda. Mas a palavra tem nos lavado, tem nos limpado, tem nos ensinado, tem mudado o interior do nosso coração. Porque a palavra de Deus é uma espada mais cortante que 2 gumes, né? Todos nós sabemos. Penetra até a divisão da alma e do espírito, ossos e medula, e discerne o pensamento dos nossos corações. Nós estamos na Parashá Pô, em hebraico é vai. É a 15ª porção semanal desse ano comum de 2024, do ano de 5.784. Essa Parashá vai de Êxodo 10, 1 a 13, 16, ela bem grandinha. A Haftará, Jeremias 43, 13 a 28, e a porção Berit Hadashá, Mateus 25, 1, 46. Essa Parashá em Êxodo começa com o nosso Pai Celestial falando com Moisés, lá em Êxodo 10, 1, que diz assim: depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seu servo, para fazer estes meus sinais no meio deles. Interessante, né? Deus falar para Moisés que é para ir conversar com o Faraó, porque ele próprio, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nosso Pai Celestial, estaria endurecendo o coração de Faraó e o coração de seus servos. Né? Era para Moisés perguntar: mas Senhor, se o Senhor já endureceu o coração dele, o que eu vou fazer lá? Mas se você prestar atenção, existem 2 razões para Deus endurecer o coração de Faraó e seus servos. Eu vou iniciar pela segunda razão. É para que se cumpra a promessa que Deus fez ao pai Abraão, que diz: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. A tradução que é todas as famílias da terra. Em Gênesis 22, 16, 18, e diz: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque não tem ninguém maior por que ele, então ele jura por ele mesmo, né? Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei, grandemente multiplicarei a sua descendência como as estrelas e como as areias que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Olha que coisa. Então Israel vai vencer essa batalha. E em sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Interessante entender, primeiro, é que a bênção vem sobre o pai Abraão porque ele obedeceu a voz de Deus. Então, bênção vem quando a gente obedece. Então, nós já sabemos que Abraão e seus descendentes são um canal de bênção de Deus na terra. Então, a conclusão que nós chegamos é que Israel não pode deixar de existir. Porque Israel é um canal de bênção sobre a terra, e o é mesmo. Porque é através de Israel que veio o Filho de Deus. É através de Israel que vem a palavra de Deus até a nós, outras nações. Isso é fantástico. Então, além do Senhor libertar Israel do jugo egípcio, ele quer, por meio de Israel, abençoar todas as nações. Gente, parece brincadeira, mas Israel também, como nação, já inventou um monte de coisa. Tem um monte de prêmio Nobel.
Israel sempre foi bênção para os homens, para as nações. E muitos não entendem isso. Veja o que está escrito em Êxodo 9, 13, 16. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração. Deus vai atingir o coração de Faraó. Mas não tiverem as pragas físicas, mas a praga dos primogênitos atingiu o quê? O coração de Faraó. Eu não sei se você sabe, uma tradução mais exata para praga seria no hebraico chicotada, né? Então Deus deu uma chicotada no coração de Faraó. E sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibais que não há outro como eu em toda a terra. Agora por pouco teria eu estendido a mão e ferido a ti e teu povo com pestilência, e tu terias sido destruído da terra. Mas na verdade, para isso hei te mantido com vida, para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Gente, quando Deus fala isso, a gente precisa ter em mente como era o Egito. Faraó era Deus na terra para os egípcios. Faraó era um menino criado desde a sua tenridade como se fosse um Deus. Então você imagina o impacto e o choque que foi no Egito naquele tempo. É porque às vezes a gente não medita nessas coisas. É como se não só os egípcios, mas os hebreus também estivessem vendo uma briga de titãs. E eles deviam pensar assim: quem é que é de fato poderoso? Faraó ou o Deus de nossos pais? Gente, porque Israel estava cativo no Egito coisa de quantos anos? 400 anos. Então aquele conceito egípcio já tinha entrado no coração de Israel. Então, quando aparece Moisés falando com o Faraó, acho que deve ter tido até uma bolsa de aposta. Porque o coração também de Israel estava com o coração dos egípcios. E agora a primeira razão para Deus endurecer o coração de Faraó é, sem dúvida nenhuma, preparar os descendentes de Abraão para serem canal de bênção de Elohim em toda a terra. Veja o que Deus fala a Moisés em Êxodo 10, versículo 2. E para que contes aos teus filhos e aos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que operei entre eles, para que vós saibais que eu sou o Senhor. Faraó era considerado o Senhor, o Deus do Egito. Eu acho que ele era o topo, né? Porque eles tinham muitos deuses, mas o mais poderoso é Faraó. Você não podia olhar para Faraó. Se você olhasse para Faraó, o filho do Deus Sol, você morria, eles te matavam. Então todo mundo andava quando perto de Faraó de cabeça baixa. E Moisés foi conversar com Faraó. De igual. É necessário que Israel veja e aprenda que existe um só Senhor na terra. É necessário Israel compreender que o verdadeiro Elohim é o Elohim de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó.
Logicamente, Israel na escravidão por 400 anos, como falamos, via em Faraó todo o poder, toda a força e toda a glória. Porque eles eram escravos, considerados inferiores ao egípcio. O que dirá a Faraó? Pois eles eram subjugados como escravos. Só para termos uma ideia, olha o conceito da sociedade egípcia sobre quem era Faraó. Faraó que se senta no trono do Egito não é um ser humano e transitório, mas o mesmo bom Deus que havia sido desde o princípio e que será eternamente. Essa era a visão deles. Mas às vezes, nós também temos nossos faraós. Porque tudo que eu coloco no meu coração acima do Deus verdadeiro, de Elohim, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é um Deus para mim. E eu posso dizer a você que às vezes Deus tem que mandar pragas sobre nós. Ou melhor dizendo, chibatadas sobre nós, para que nós venhamos a perceber que aquilo que nós estamos agarrados não é Deus, não é o Faraó. Às vezes nós damos mais importância ao WhatsApp, damos mais importância às mídias sociais. E às vezes você diz, eu não tenho tempo para o Shabat, eu não tenho tempo para ouvir a palavra, eu não tenho tempo, mas tem tempo para mexer no celular direto. Às vezes você mexe no celular quase o dia inteiro. Ah, mas eu estou indo para o trabalho, estou mexendo no celular. Se você olhar para dentro do ônibus, está todo mundo com o celular na mão. Raro é aquele que não tem. Você entra nas barcas, está todo mundo no celular. Você vai para o trabalho, você trabalha, um tempo que você pode tomar café e olha o celular. Vai no restaurante para comer, pede o garçom, a esposa abre o celular de um lado, o marido do outro, os filhos do outro. E aí, quando você vai dedicar algum tempinho em adoração ao Senhor, ou ouvir a palavra do Senhor, você diz que não tem. Então, o seu faraó, o seu Deus é a mídia. É o celular, é o jogo do celular. Esse é seu Deus, porque você dá mais tempo para ele do que para o Deus vivo. É ou não é? Israel devia estar assim. O celular de Israel na época era Faraó, porque eu nasci no Egito, eu conheci Faraó, eu fui subjugado no Egito, nasci, cresci, casei, tive filho e morri assim. Gerações assim em Israel. Então, quando aparece Moisés, gente, deve ter sido um impacto muito grande. Primeiro, porque todo mundo conhecia Moisés. A casa de Faraó conhecia Moisés. Israel conhecia Moisés. E todos sabiam que Moisés tinha fugido do Egito. Isso não era uma coisa escondida. Mas de repente volta Moisés. Não sei como ele voltou, se ele voltou barbudão, se ele voltou diferente, não sei. Mas volta Moisés. Deve ter sido um choque. Um choque tanto para Israel como para os egípcios. Deus daria uma chibatada forte tanto nos egípcios como nos hebreus também. É claro que Israel, 400 anos subjugado numa sociedade com esse conceito no Egito, devia estar com muitas dúvidas de quem era verdadeiramente Deus. Você acha que aquele jovem que nasceu ali escravo, que ouviu a história da avó falando de um Deus que
foi o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, seu pai. O menino já está lá na moda, lá no grupo dos egípcios, sei lá, já escutando outras coisas e vendo outras coisas. E vendo Faraó cheio de glória, cheio de poder. Faraó manda matar, mata. Faraó manda isso, acontece. Tinha adolescente na época? Imagina como que eles não estavam. Para termos uma ideia deste problema, Israel, já na terra de Canaã, no tempo de Elias, teve dúvida de quem verdadeiramente era o Senhor. Baal-zebub, o demônio de Ecrom, ou o Elohim de Israel. Sabia disso? Ele estava na terra de Canaã. Veja em 1 Reis 18, 19 a 21. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, dentro de Israel. Olha aí, 400 profetas que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, olha o que Elias fala, até quando cochearei entre dois pensamentos? O que é cochear? É mancar. Uma hora estou aqui, outra hora estou aqui. Israel estava com dúvida. Olha o que o profeta fala. Até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Elohim, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém o povo nada. Se não respondeu é por quê? Estou com dúvida. Estou em cima do muro. Para onde eu vou? Quem ganhar eu pulo para lá dele. Se o povo não respondeu, é porque o povo tinha dúvida. Então você pode concluir que no Egito, depois de 400 anos subjugado por Faraó, Israel tem sérias dúvidas. Quem verdadeiramente é Elohim? Faraó ou Yud-Heh-Vav-Heh? O Elohim de nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Porque aquela geração só ouviu falar. A palavra não fala que Deus fez maravilhas com Israel enquanto Israel estava crescendo. A palavra não diz que Deus falou com outros em Israel. Então são 400 anos de... Não que Deus tenha esquecido Israel. Porque Deus tinha falado com o pai Abraão que a descendência dele seria escrava 400 anos. Mas às vezes a gente não para pensar, porque não significa que Deus falou com Israel 400 anos. Provavelmente Deus não falou com ninguém. E a titia, a vovó, contava aquela história lá que contaram para ela, e os adolescentes cheios de hormônio, tudo tremendo, cheio de eu sou, eu posso. Essas velhinhas ficam contando essa história aí de Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Faraó é que é Senhor. Meu colega lá da escola falou que Faraó fez isso, fez aquilo, e faz isso, e faz aquilo. Ganhou a batalha de não sei de onde. Você acha que isso não acontecia? É claro que sim, são seres humanos. Se você está dentro de um país e começa a viver ali dentro, você começa a ser absorvido pelas coisas deles, pelas culturas deles. Então Israel, 400 anos, estava cheio de Egito no coração. Eu posso dizer que até os velhinhos também, porque já era uma geração dentro dos 400 anos, então eles também já estavam. 4 gerações. Alguém estava contando a história lá
lá de Abraão, Isaac e Jacó, mas não sei nem se o adolescente, o jovem, estava acreditando naquilo, porque não via a ação. E o homem, o ser humano, ele é um ser de ação, ele precisa ver coisas. Estava um silêncio total. Deus estava cuidando de Israel, mas não estava se manifestando, não estava falando de Israel. De repente aparece Abraão de novo. Então o coração de Israel estava com uma dúvida muito grande, cheio de filosofia egípcia. Então, quem vai subjugar quem? Será que esse Deus aí que Moisés está falando tem poder para derrubar Faraó, esse Deus Todo-Poderoso que eu conheço desde criança? Então, meu irmão, quem vai subjugar quem? É necessário Deus endurecer o coração de Faraó para que essas questões sejam definitivamente esclarecidas. Precisa. Israel não pode sair do Egito achando que Faraó é Deus. Não pode. Então Deus tem que endurecer o coração do Deus egípcio para que eles saibam que só existe um Deus no céu e na terra. Para que Israel tenha seu coração purificado e não tenha dúvidas de que o seu Elohim é que é verdadeiramente Senhor de todo o céu e de toda a terra. O verdadeiro Criador de todas as coisas. Porque muitas das vezes as circunstâncias da vida nos levam a duvidar dessas verdades. Inclusive, muitos anos depois em Israel, Asaf escreve falando sobre isso. Salmo 78, de 1 a 7. Escutai o meu ensino, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade, coisa que temos ouvido e sabido, e que nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos nossos filhos, aos seus filhos. Cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, as quais coisas ordenou aos nossos pais que as ensinasse a seus filhos, para que as soubesse a geração vindoura, os filhos que houvesse de nascer, os quais se levantassem e as contassem a seus filhos, a fim de que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecesse das obras de Elohim, mas guardassem os seus mandamentos. Aí, o principal, para que possa botar o quê? A sua esperança em Deus, a sua fé na rocha, e não nas coisas dos homens, e não nas culturas humanas, e não nos objetos humanos. Então Moisés e Arão vão mais uma vez diante de Faraó, rei do Egito. Veja o que Deus fala por meio deles em Êxodo 10, versículo 3. Foram, pois, Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: assim diz o Senhor, o Elohim dos hebreus, até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Este é um momento de grande tensão espiritual, gente. Isso aqui é um embate, é uma guerra. Quem vai humilhar-se diante de quem? Talvez nós não tenhamos ideia deste momento ali, porque ali não tinha só o homem
Moisés e o homem Faraó, mas ali haviam anjos de Deus e demônios que operavam no Egito por milênios. Tensão total. Será que esse Moisés está mesmo com Deus verdadeiro? Porque os demônios sabem que existe um só Deus e estremecem. Não é verdade? Mas será que Moisés, os demônios não sabiam? Os demônios pensaram que Daniel era o Machia, tanto é que jogaram ele na cova dos leões. Queriam matar Daniel. E Moisés, quem é esse? Você lembra que depois que revelaram em Yeshua, o cara foi expulsar demônio em nome de Yeshua, o demônio falou assim, Yeshua sei quem é, Paulo também, mas tu quem és? E partiu para dentro dele. Os demônios do Egito deviam estar. Será que esse cara, será que a gente parte para dentro dele e rebenta ele logo? Havia uma tensão espiritual, uma coisa forte. Quem vai subjugar quem? Quem vai humilhar-se diante de quem? Aqui também é claramente definido quem é que está confrontando Faraó, o Deus egípcio. Nesta frase, Deus fala que ele é dos hebreus. Olha aí. O Elohim dos hebreus. Não tinha aquele negócio? O Deus dos romanos, o Deus dos gregos, o Deus dos egípcios. Este aqui é o Deus dos hebreus. Agora eles sabem quem está confrontando quem. E todos nós sabemos que Elohim conhece o coração do homem. Neste momento, ele expõe o que na verdade há no coração de Faraó. Sabe o que é? Soberba e orgulho. Porque Faraó se considerava realmente um Deus. Faraó era criado como um Deus desde pequeno, cheio de orgulho, desde a sua mais tenra idade. Faraó talvez não tenha conhecido nem o que é ser um ser humano normal. Porque ele era criado para ser Deus. Imagina, ninguém podia olhar para ele direto, não sei nem como é que eram os pais. Os servos cuidavam deles. Mas não podiam olhar para ele. Faraó nunca soube o que é ser um ser humano. Porque foi criado como Deus, cheio de orgulho, desde a sua tenridade. Na civilização egípcia, os faraós eram considerados deuses vivos. Nós já vimos isso. O orgulhoso se acha superior, melhor, por alguma razão, não importa qual, desprezando outras pessoas. Tanto é que se você levantasse o rosto diante dele, ele não estava te matar. Ele estava te considerando. Ele perguntou se você tinha filho. Ele perguntou se você tinha esposa. Ele perguntou se você tinha mãe, pai. Ele não está nem aí. Ele mandava matar. O orgulho leva a pessoa a ter um alto conceito de si mesma. E começa a se considerar tão distinta dos outros que se acha melhor. Se acha um Deus. É por essa razão que o apóstolo Paulo aconselha lá em Romanos 12:3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém. Eu não posso ter de mim mesmo um conceito sobre mim mesmo acima de você. Um conceito que diga que eu sou, de alguma maneira, melhor que o meu próximo. Mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Elohim repartiu a cada um. Faraó não.
Ele olhava para você e te desprezava, porque ele é maior que você, ele é filho do Deus Sol. Ele é poderoso, ele é forte, tudo que ele manda acontece. E acontecia mesmo, porque ele mandava matar, matava. Ele falava, eu quero sair, saía, eu quero voltar, voltava. Tudo que ele queria, ele... Então, na cabeça dele, ele é. Tanto é que eles construíam pirâmides enormes para ser enterrado na pirâmide para continuar Deus. Pois é. Era muito doido. Orgulho é ter um conceito muito elevado de si mesmo. Isso é perigoso. E o orgulhoso será destruído. O próprio Deus fala, Provérbios 16, 18 a 19. A soberba precede a destruição. Faraó não era soberbo? Então ele ia ser o quê? E a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir os despojos com os soberbos. E às vezes a gente observa a nossa sociedade que nós vivemos hoje, e nós vemos prêmio Nobel, prêmio de artistas, prêmio de futebol, Oscar, o Brasil inventou o Kikito, tapete vermelho, a pessoa é fotografada, ela se sente o quê? Calçada da fama. A pessoa se sente como, gente? Ela se sente melhor, sim. Ela se considera melhor. Ela está sempre sorrindo. Ela está sempre bonita. Você não a vê como uma pessoa normal. Você só vê ela sorrindo, bonitona. Você não vê a pessoa sofrendo. Você não vê a pessoa de mau humor. Você não vê a pessoa enferma. Você vê? Essa é uma forma de, eu não sei se esse termo usa, existe endeusar o ser humano. Tem pessoa que quando chega perto de um artista, de um jogador de futebol, ou seja lá de alguém que tem fama, quase desmaia. Ela não está entendendo, mas é o faraó dela. E às vezes a pessoa está dentro da igreja falando que ama Yeshua. Mas ela quer ter um café da manhã com seu ídolo evangélico. E acha normal. É o faraó dela. Inclusive, Deus não salva soberbo. Pode estar até dentro da igreja. Só salva humilde. Sabe onde está isso? Jó 22, 29. Quando te abaterem, dirá, haja, não, perdão. Está em Provérbios 16, 18 a 19. A soberba, já li, me perdoe. Inclusive, Deus não salva soberbo, só salva humilde. Em Jó 22, 29. Quando te abaterem, dirás, haja exaltação, e Deus salvará ao humilde. Deus não salva soberbo, só humilde. Para pertencer ao Deus dos Hebreus, é necessário cingir-se de humildade como uma roupa. 1 Pedro 5,5. Semelhantemente vós, os mais moços, aí ó, jovem, sede sujeito aos mais velhos, e cingi-vos todos de humildade, um para com os outros, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Talvez seja fácil falar, mas é difícil viver. Porque às vezes você tem orgulho de ser mais alto.
Às vezes você tem orgulho porque é considerado bonito. Às vezes você tem orgulho porque é branco, porque é louro, porque tem olho azul. Aqui no Brasil, né? Porque na Europa todo mundo tem, então isso já não é motivo de orgulho. Às vezes, a pessoa se sente orgulhosa porque tem muito dinheiro. E Yeshua até fala uma coisa que não se é falado muito, mas Yeshua fala isso. Dificilmente um rico entra no reino dos céus. Por quê? Tem gente que pensa que é só porque ele se apoia nas riquezas. Não é só por isso, não. É porque ele se torna soberbo. Eu estou vendo aí esses homens cheios de grana aí falando muita bobagem. Um disse que não há lugar para Deus no universo. Está cheio da grana. Você sabe para onde ele vai, né? E sem grana nenhuma, porque não pode. Sem nada. Inclusive, os eleitos de Deus têm que serem revestidos de humildade. Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassível, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Então, meus irmãos, visto isso, olhem que coisa terrível para os egípcios. O Deus dos hebreus, povo escravo, inferior a eles, segundo seus conceitos, estava mandando o maior Deus deles se humilhar. Vai ter briga? Vai ou não vai? Vai ter. Não tem como não ter. O cara se considera Deus. Como é que Deus faz? Tem que dar uma chibatada nele, não tem? Tem que mandar uma praga nele, não tem? Porque ele foi criado para ser Deus, superior aos outros homens. Então vai ter briga. Até quando? Olha que Deus manda falar com ele. Até quando recusarás humilhar-te? Ele está falando que ele é orgulhoso. Que Faraó é metido. Faraó pensa que é mais do que os outros. Então Deus está dizendo, até quando tu resistirá e não se humilhará diante de mim? O Faraó deve ter pensado, eu mando essa mesma letra para tu. Ué, você acha que não pensou? Você acha, no conceito de Faraó, ele é Deus. Ele chama lá os magos dele, ué. Isso era impensável alguém falar isso diante de Faraó, gente. Sabe por que Moisés não morreu? Porque era Deus que estava falando. Senão ele morria. Era impensável. Na verdade, um absoluto absurdo no Egito Antigo. Como alguém sem consciência poderia desafiar o supremo Deus egípcio? Só um louco. Isso era punido com morte. Porém, o Elohim verdadeiro, Deus dos hebreus, estava desafiando o Deus egípcio. E mais, o Elohim dos hebreus estava resistindo, estava fazendo força contrária ao Deus egípcio, por sua grande soberba. Pois o Deus verdadeiro resiste ao soberbo. Ele resiste. Tiago 4,6. Todavia, da maior graça, portanto diz, o Senhor resiste ao soberbo, dá, porém, graça aos humildes. Humilhar-se é um princípio de Deus. Veja em Lucas 14,11. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Veja a vida de Yeshua. Ele se humilhou, o próprio Deus o exaltou. Isso é um princípio do reino de Deus, é um princípio divino. Inclusive até o povo que se chama pelo nome
de nosso Deus tem que se humilhar diante dele. 2 Crônicas 7, 13 a 14, até Israel. Se eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva, então quem manda parar de chover? Ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, quem faz isso? Deus. Ou se enviar a peste entre meu povo. Peste? Como é que chama essa peste que teve aí? Covid. Se eu mandar a Covid, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar o quê? A minha face, e se desviar dos seus maus, né? Na verdade, ele cerrou os céus, ele ordenou os gafanhotos que comessem a terra, não é? E mandou a Covid. Mas, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, que coisa, hein? E orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Olha que coisa. E perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muitos anos depois, meu irmão, Esdras sabia disso e decretou um jejum para se humilharem diante de Elohim. Veja em Esdras 8:21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos, diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Olha o que nós temos que fazer: nos humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se desviar dos nossos maus caminhos. Então, em nome de Jesus, o Senhor nos ouve. Esdras sabia disso. Inclusive, a igreja também é um povo que se chama pelo nome do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É ou não é? É uma coisa que Israel. E tem que se humilhar diante dele. Veja em Tiago 4, de 9 a 10. Senti as vossas misérias. Olha aí, lamentai e chorai. Torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Vamos também lá em 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Elohim, para que a seu tempo vos exalte. A humildade é exigida por Deus a todos nós que nos aproximamos dele. Veja o que ele fala a Israel pelo profeta Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor requer de ti, senão que pratique a justiça e ames a benevolência e andes humildemente com teu Deus. Poderíamos dizer que a humildade é um princípio no reino de Deus. Inclusive, para ser grande no reino de Deus, é necessário ser humilde. Veja o que Yeshua nos ensina, Mateus 18, 1 a 4. Naquela hora, chegaram-se a Yeshua os discípulos e perguntaram: quem é maior no reino dos céus? Yeshua, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes, primeiro, se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, ele está falando com quem? Os discípulos. Ora, os discípulos estão andando com ele há 2 anos. Olha o que ele fala para eles: se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarei no reino. Porquanto quem se tornar humilde como essa criança,
este é maior no reino dos céus. Eita. Com isso, podemos afirmar que Faraó não era um bom candidato para o reino de Deus. Era? Não era. Um anjo secretário ia olhar o currículo dele e falar: epa, esse aqui não. Esse não entra no reino dos céus. Ele é soberbo na sua essência. Foi criado para ser soberbo. E está cheio de gente assim dentro da igreja. Óbvio que o Faraó não era um bom candidato, gente. É péssimo candidato. Pior da fila. Mas quero te dar uma notícia triste. Nenhum de nós é um bom candidato. Puxa, ficou desanimado, hein? Se tivermos orgulho em nossos corações, nenhum de nós é bom candidato para o reino dos céus. Ainda que estejamos dentro da igreja, pois muitos que dizem que amam a Yeshua e têm orgulho em seus corações, precisam saber que Yeshua é profetizado como destruidor dos filhos do orgulho. Yeshua é destruidor dos filhos de orgulho. Veja em Números 24:17. Eu vejo, mas não no presente. Eu contemplo, mas não de perto. De Jacó procederá uma estrela. De Israel se levantará um cetro que ferirá os termos de Moabe e destruirá todos os filhos do orgulho. Yeshua também não gosta, o pai não gosta. O seu filho, obviamente, não gosta. Não se engane. Se tivermos orgulho em nossos corações, seremos destruídos por Yeshua, a quem dizemos que amamos e conhecemos. Pois ele mesmo diz que o reino do céu é dos humildes. Em Mateus 5:3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Inclusive, Elohim tem um dia especial marcado contra todo o soberbo. Sabe para fazer o quê? Abatê-lo, como fez com Faraó no Egito. Veja em Isaías 2:12. Pois o Senhor dos exércitos tem um dia contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta, para que seja abatido. Que coisa. Assim como o Deus dos Hebreus abateu o Faraó, o destruindo no Egito, ele também varrerá todo soberbo em toda a terra, esteja dentro ou fora da igreja de Mashiach. Pois chegará o dia em que só o Senhor será exaltado. Veja em Isaías 2:17. E a altivez do homem será humilhada. Gente, é muito perigoso. É muito perigoso você ser rico. É muito perigoso você ter qualquer tipo de orgulho dentro do coração, gente. É muito perigoso. Nós precisamos orar, clamar ao Senhor para que seja retirado do nosso coração qualquer tipo de orgulho. Porque Deus não se agradou de Faraó e também não se agradará de nós se nós tivermos orgulho dentro do nosso coração. É necessário limpar, é necessário purificar, é necessário entender que todos nós somos iguais. Viemos do mesmo saco de farinha. É assim que fala. Do mesmo pó. Seja rico, preto, branco, japonês, chinês, rico, pobre, gordo, magro, considerado na sociedade ou não considerado na sociedade. Deus tem um dia marcado, Deus marcou um dia, gente, contra o soberbo. Assim como ele abateu o Faraó, ele também varrerá todo soberbo em toda a terra.
pois chegará o dia em que só o Senhor será exaltado. Isaías 2,17. A altivez do homem será humilhada, e o orgulho dos varões se abaterá. Olha aí, ó. E só o Senhor será exaltado naquele dia. A gente às vezes vê os soldados bem armados, não é? Cheio de orgulho, tudo novo. Serão abatidos por Deus. Serão, porque só o Senhor será exaltado. Então, meu irmão, a escolha é nossa. Ou escolhemos o orgulho como Faraó, e somos destruídos, ou aceitamos a humildade do Filho de Deus, como está escrito em Filipenses 2, de 5 a 8. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Yeshua HaMashiach, o qual, subsistindo em forma de Elohim, não considerou ser igual ao Pai, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E na Bíblia está escrito: maldito todo aquele que for pregado no madeiro. Ele se fez maldito por amor a nós. Ele chegou no ponto mais baixo do homem. Ele se humilhou de todas as formas. Ele tinha poder. Ele falou para Pedro. Pedro, quando cortou a orelha lá de Malco, o Senhor falou: guarda essa espada. Você acha que se eu não quisesse, não clamaria ao Pai, e Ele enviaria legiões de anjos e destruiria tudo isso aqui? Será que você fazia? Hein? Todos nós. Nós temos que aprender a ser como Yeshua, que tinha autoridade. Podia clamar ao Pai, o Pai ouviria a ele. Ele orou e falou: Pai, afasta esse cálice de mim. Ele está falando da morte dele. Ele orando, no final ele falou: mas tão somente seja feita a tua vontade. Lá Isaías está dizendo que o próprio Elohim agradou em enfermá-lo. Olha aí, ele se humilhou, ele se tornou maldito para nos tirar de debaixo das maldições. Ele se humilhou, por isso Deus o exaltou e disse: filho, assenta-te à minha direita. Meu Deus, você sabe o que é isso? Não sabe, não. Eu sei, também não, mas podemos imaginar. Ele está sentado à destra do Pai. E o Pai lhe deu todo o poder e a autoridade. E ele julgará as nações. Amém? E como o próprio Yeshua disse em João 13,17, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticais. Shabbat Shalom.